Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre coronavírus em bovinos, o BCOV, que é um trabalho apresentado à disciplina de Clínica, Cirurgia e Obstetrícia do curso de Medicina Veterinária da Unipac Lafayette. O nosso professor é o Oney Magno e nós, os integrantes do grupo, somos eu, Laís e o Agner. De distribuição mundial, as coronaviroses acometem vários sistemas, entre eles digestório, respiratório, nervoso, reprodutivo, linfático e urinário, dependendo de cada espécie acometida, aves e mamíferos, incluindo o homem também. O BCOV é considerado endêmico e sua frequência é influenciada pelos sistemas de criação e tipo de exploração, sendo que os manejos intensivos propiciam maior taxa de transmissão entre os animais. A primeira enfermidade que teve ligação à coronavirose foi relatada a bronquite infecciosa das galinhas, que aconteceu em um surto com enfermidade aguda, respiratória e fatal, que teve acometimento com galinhas jovens no estado de Dakota do Norte. Nos bovinos, o coronavírus BCOV foi detectado a primeira vez por Ster, a partir de material de fezes de bezerros com diarreia, proveniente de surtos neonatal, em várias propriedades de criação bovino-leiteiro localizados no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Logo em seguida, foram também detectados como o agente etiológico da desinteria de inverno das vacas, que possuem grande importância econômica, uma vez que pode haver queda de até 90% na fase aguda da doença, na produção leiteira de vacas em lactação. A primeira descrição do BCOV no Brasil foi relatada em 2002, em propriedades leiteiras do estado de São Paulo, acometendo animais jovens, bezerros na faixa etária de 1 a 3 semanas de vida. Em bovinos adultos, também se observou gastroenterite no inverno, demonstrando a característica sazonal da doença entre bovinos e associado a problemas respiratórios. Etiologia: o BCOV bovino é um coronavírus que é membro da espécie beta-coronavírus. O vírus infectante é um vírus de RNA de fita simples, de sentido positivo, envelopado, que entra na célula hospedeira pela ligação ao receptor de ácido N-acetil-90-acetilneramínico. Os coronavírus são classificados dentro da ordem Nidovirales, família Coronavidae, gênero Coronavírus. O gênero coronavírus é dividido em 3 grupos, grupo 1, 2 e 3, de acordo com os epítopos presentes nas glicoproteínas de envelope, sequências de nucleotídeos e hospedeiros naturais. O coronavírus bovino pertence ao grupo 2, juntamente com o entérico humano 4408, vírus hemaglutinante de encefalomielite suína, vírus da hepatite murina, coronavírus equino e coronavírus respiratório canino.
A principal e mais proeminente proteína de envelope do coronavírus é a proteína S, também conhecida como spike. Ela é responsável pela aparência especulada da partícula viral, pela absorção do vírus aos receptores da célula do hospedeiro e é o principal alvo para anticorpos neutralizantes. A proteína não estrutural mais importante do coronavírus é a RNA replicase, ou polimerase RNA dependente, que é responsável pela transcrição e pela replicação viral. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre a epidemiologia do coronavírus bovino. Ele é responsável por outras duas síndromes, além da disenteria de inverno e diarreia neonatal, que afeta os bezerros com síndromes respiratórias que atingem os animais adultos. As vacas jovens ou novilhas de leite recém-paridas são as mais afetadas no rebanho que é acometido, mas há também relatos também no gado de corte. O gado de corte foi assim, os relatos em gado de corte foi uma questão assim bem casual, porque como o gado de corte não é aquele gado que requer manejo e tudo mais, aí descobriram no gado de corte. Na patogenia são observados tropismo, em ação destrutiva do coronavírus bovino da desenteria de inverno sobre o intestino delgado, intestino grosso e trato respiratório em bezerros que não ingeriram o colostro. Inicialmente, os animais apresentam atrofia progressiva das vilosidades do intestino delgado, posteriormente lesões criptas do intestino grosso, além de danos nas células epiteliais dos cornetos nasais, traqueia, pulmão e pneumonia intersticial. Devido aos bezerros não tomarem o colostro nas devidas primeiras 24 horas, então ele tem um déficit no sistema imune que o coronavírus causa uma chama deficiência autoimune, que gera a diarreia e o coronavírus. A transmissão pode ocorrer por via orofecal. Consequentemente, é através de alimentos, água contaminada por fezes de animais positivos e também através de aerosóis dos animais que já estão contaminados. Alguns animais no rebanho podem apresentar sintomas, ou seja, eles são sintomáticos, e outros animais podem não apresentar sintomas, eles podem ser assintomáticos. E esses animais assintomáticos em rebanhos que não apresentam nenhum tipo de sintoma, quando o proprietário vai fazer o levantamento epidemiológico daquele rebanho, já está praticamente todo o rebanho acometido. E alguns fatores, como baixa temperatura, ventilação, incidência de luz ultravioleta, umidade, prática de manejo, idade dos animais no rebanho, presença de outros enteropatogênios, imunidade e estado nutricional dos hospedeiros podem potencializar a transmissão da doença no rebanho. Os sinais clínicos do coronavírus bovino são diarreia profusa, fezes esverdeadas com estrias de sangue, fezes sanguinolentas, desidratação, anemia, depressão, ganho de peso reduzido, anorexia, diminuição da condição corporal do animal, cólica leve, polidipsia compensatória, queda na produção de leite, corrimento nasolacrimal, mucoso e purulento com estrias de fibrina, aumento da temperatura retal. Esses sinais clínicos são evidentemente observados na hora do manejo do animal, ou seja, na hora da ordenha ou em gado de corte, através da observação a pasto. O diagnóstico ele é presuntivo, pode ser feito com base no histórico dos animais
acometidos e nos seus sinais clínicos. Os diagnósticos definitivos da infecção pode ser através de microscopia eletrônica ou ELISA, de amostras de tecidos nasal e fecal. Nas doenças respiratórias, o diagnóstico é confirmado através da realização de um teste direto de anticorpos fluorescentes em lavagens nasais, que identificam o antígeno viral. Então, o proprietário, ele tem que, ou o proprietário ou o médico veterinário que for chamado na propriedade, ele deve coletar a amostra já lá direto da ampola retal do animal, acometer ela dentro de um saquinho, colocar ela sobre uma caixinha de isopor fechado para mandar para o laboratório, onde lá no laboratório eles vão fazer todos esses testes, esses exames laboratoriais, para identificar a cepa do coronavírus. O tratamento, como assim acontece em outras espécies, não existe um tratamento específico para o coronavírus bovino. Há terapias de suporte. Contudo, o proprietário ele deve se atentar por medidas de contenção e introdução de terapias de suporte no rebanho, como a imunização das vacas e novilhos gestantes, para aumentar o nível de anticorpos. E esses bezerros que são alimentados do colosso dessas vacas vacinadas, durante as primeiras 2 ou 4 semanas de vida, esses anticorpos demonstram redução da disseminação do vírus em bezerros infectados pelo coronavírus bovino. Chegando já na conclusão, o coronavírus bovino traz grandes prejuízos econômicos, quanto na produção da pecuária leiteira, quanto na produção da pecuária de corte, por causa da diarreia do neonatal em bezerros, disenteria de inverno em bovinos adultos e problemas respiratórios. O coronavírus bovino tem grande importância para a criação de gado no mundo, visto que ainda pouco pesquisadores alguns dados sobre o diagnóstico. O tratamento são desconhecidos por pequenos produtores. O manejo correto, terapias introdutórias e sazonalidade contribuem para agravamento da doença. Por ser tratar de uma patogenia infecciosa, os cuidados são com imunidade do rebanho devem ser tomados desde o nascimento, evitando assim a imunossupressão dos animais e, consequentemente, a enfermidade. Agradeço a todos, agradeço o professor e tenham uma boa noite.